Marcos 4:35. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. 40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então parecia que o barco iria afundar. Parecia ou não parecia? Assim como muitas situações que nós enfrentamos na vida, parece que vai afundar. Mas a gente viu aqui que não afundou. Às vezes passamos por situações que parece que o casamento não vai dar certo, vai afundar. Parece que a família vai afundar, as finanças vai afundar, ou até a tua alma, né? Que você vai afundar. Ou seja, que não vai resistir àquele ataque do inferno, aquele momento de dificuldade, problema, luta. Parece que vai afundar, mas quem tem Jesus no barco do seu ser aí, diga assim: não vai afundar. E não aceite que afunde, meu irmão. Não aceite e não se entregue. Pelo contrário, nós vamos aprender aqui como nós devemos agir. E o nosso exemplo aqui é o Senhor Jesus. Porque com Ele nós vemos como precisamos reagir no meio de uma situação assim e ser vencedores em nome de Jesus. Os discípulos, eles precisavam descansar, como Jesus descansou. E descansar é confiar. E agir pela fé, assumindo a autoridade deles em Cristo. Mas eles não fizeram assim. Jesus ensinou eles como fazer. Então, primeiro, descansar, diga comigo, descansar é para quem confia. Então, só descansa quem confia. Deixa marcado aqui e vamos lá para Isaías. Você viu que Jesus estava dormindo na popa daquele barco? No meio de uma tempestade, irmão. Você já andou de barco? Talvez tenha pessoas aqui que até já pescaram no meio de uma tempestade, não sei, né? Quem aí já andou de barco, já até teve no meio de uma tempestade no meio do barco? Alguém aí? Não? A senhora, olha ali, ó, venceu a tempestade, né? Tá aí para contar a história. Deve ser uma sensação não muito agradável, né? Mas quando a gente tem Jesus, a gente consegue, meu irmão, ter paz no meio do caos, da tribulação, da dificuldade. Isso é confiança. Em Isaías, capítulo de número 30, versículo 15. Pastora, mas era Jesus, mas Jesus estava ensinando a gente como fazer. Lembra que ele veio fisicamente como homem? Era o Filho de Deus, mas ele veio como homem, como ser humano. Ele confiava no seu Pai. E ele estava mostrando que nós precisamos confiar também nos dias difíceis, porque somos filhos de Deus. Temos Ele na nossa vida. Isaías 30, versículo de número 15. Encontrou? Diga aleluia. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. Esse voltando aqui era que o povo deveria tornar-se a Deus, porque eles estavam ali separados, distanciados de Deus. Claro que a pessoa está distanciada de Deus, às vezes não é só porque ela se desviou, né, do evangelho, foi para o mundo, às vezes não. Às vezes é uma pessoa de Deus, mas ela não está na palavra, ela está ali no problema, ela está olhando para o problema, ela está ouvindo o que o diabo está falando para ela. Então você tem que voltar para onde? Para a palavra.
Quando você volta à palavra, quando você volta a colocar os teus olhos em Deus, aí você passa a descansar. Que é essa confiança que você tem, que Ele está no controle, que Ele está cuidando de você. Jesus sabia que não era o tempo dele. Jesus estava pleno, que o Pai estava cuidando dele em cada detalhe, que nenhuma tempestade ia impedir ou terminar o propósito de Deus na vida dele aqui. Ele sabia que tinha uma missão ainda a cumprir, que o tempo não tinha chegado. O dia que ele tivesse que pagar o preço por nós na cruz, ele saberia, mas não era o tempo ainda. O dia que a gente tiver que partir daqui, a gente vai saber, né? Deus vai nos preparar para aquilo ou não, mas a gente vai ter já cumprido aqui o nosso propósito nessa terra. Aí tem uma outra canção que diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele sabia que ele já tinha cumprido toda a sua missão. Que estava lá pronto, firme na fé, para o momento que Jesus viesse tomar a vida dele, ele fosse para o céu, né? Então, meu irmão, há sonhos, há propósitos, há projetos, não é o fim. Então persevere, ainda temos uma jornada a percorrer. Não permita o diabo trazer esse pensamento para você, que acabou para você, né? E ali continua o texto dizendo: voltando e descansando, sereis salvos. É assim que a gente vai ser salvo. De qualquer situação difícil, de perigo, de qualquer crise, luta, momento difícil. No sossego e na confiança estaria a vossa. Quando a gente está sossegado na nossa alma, descansado em Deus, confiando na promessa, na palavra, meu irmão, a gente tem força para seguir adiante. Você vê que quando a pessoa está inquieta, aquela ansiedade, aquele nervosismo, suga, ela não tem força, e muitas vezes acaba entrando num colapso, uma choradeira, né? Numa tristeza profunda, uma depressão, numa crise de estresse, de pânico, de aflição. Ela não tem força para continuar, para viver, e muitos nesse tempo pensam em acabar com a própria vida. Porque eu não tenho mais forças nem para viver, e acha que essa é a solução. Pelo contrário, aí já é a pessoa destruindo qualquer oportunidade, tanto de viver um milagre e o melhor de Deus nessa vida, quanto de até ser salvo e ir para o céu. Isso é uma coisa muito séria, pessoal. Então, a nossa força está em descansar. Você tem que entender, cada vez que você se permite ficar agitado, nervoso, ficar preocupado, ansioso, você está permitindo o diabo roubar suas forças. Quando a pessoa está fraca, ela não tem condição de vencer guerra, batalha, não tem condições de prosseguir. Deus está falando em você sossegar e descansar, aí está a sua força. Você sossegar e confiar, né? Ali está a vossa força. Você quer ser forte para vencer qualquer dificuldade? Sossega a tua alma, sossega o teu coração e confia em tudo que Deus tem falado com você, que aí você vai estar forte para enfrentar, para agir da maneira certa diante dessa situação e vencer no nome de Jesus. E diz mais: mas não quisestes. Então, ali o povo rejeitou agir da maneira correta. Você pode rejeitar, descansar e confiar em Deus e continuar segurando essa tristeza no seu coração, esse estresse na sua alma, alimentando essa ansiedade, que vai gerar para você, como nós já vimos, fraqueza, e vai continuar oprimindo você naquele problema. E com certeza essa onda forte, essa tempestade não está de brincadeira não, veio para querer te afundar. Aí muitos casamentos afundam, a vida financeira da pessoa, a própria pessoa. Então Jesus, ele descansou. Olha o que diz o Salmos 91. Vamos lá? Salmos 91, um pouco antes ali de Isaías, né? Versículo 1 e 2. Interessante que hoje eu vim orar, buscar Deus uma palavra, né? E Deus me deu essa mensagem. Aí ele já veio falando no meu coração: parece que vai afundar, mas não vai. Jesus está no barco. Amém? A gente tem que colocar nossa confiança, descansar e agir pela fé. Mas aí meu esposo acordou com uma mensagem no coração dele, né? Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Por isso eu vou confiar. Deus, o Espírito Santo falando de confiança. Mas aonde está isso? Está na Bíblia, está na Bíblia. E ele foi achar lá no Salmos 91. Aí ele falou comigo: olha, então Deus confirmando essa mensagem, né? Salmos 91,
versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, está ali protegido na palavra, coberto por Deus, confiando em tudo que Deus tem falado ao seu coração. Esse é o esconderijo. Essa é a sombra das asas do Senhor, que nós nos refugiamos, né? É a palavra, é a presença de Deus, é a confiança em tudo que Ele diz. Meu irmão, essa pessoa, ela vai o quê? Descansar. Ela não vai ficar estressada, aflita, como os discípulos ficaram ali no meio daquela tempestade. Versículo 2: dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ou seja, Ele é o meu Deus, Ele está comigo, Ele está no barco do meu ser, Ele é o meu refúgio, eu estou buscando abrigo nele, eu não estou confiando em homens, eu não estou confiando na situação, estou confiando em Deus. E nele eu vou confiar, tudo já deu certo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o mal não vai prosperar na minha família. Então, quando realmente o Senhor está sendo nosso Deus, não basta só dizer, Jesus é o meu Senhor. Quando realmente você crê que Ele é o seu Senhor, e você descansa nele, na certeza de que Ele está no controle de tudo, e que está cuidando de você em cada detalhe, e que você vai vencer qualquer dificuldade nele. Amém? E como mais Jesus agiu? Ele agiu pela fé. Porque como eu falei para você, Ele pode ser Deus, mas Ele veio como homem. E Ele precisou crer também. Amém? E Ele agiu pela fé e com autoridade. Nós precisamos agir pela fé e nos posicionar ali, meu irmão, assumindo a nossa autoridade em Deus. O que diz João 14:13? E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse pedir, a gente já tem aprendido com o missionário R.R. Soares, que foi mal traduzido ali para o português. Não é no sentido de implorar para Deus, é tudo que determinar. Tudo que você determinar, porque em Jesus nós já recebemos, em toda a obra dele na cruz nós já possuímos. Então você não está exigindo de Deus, você está exigindo que o mal saia do que já é seu. Você tem autoridade no mundo espiritual para determinar, meu irmão, e o milagre acontecer, e o mal bater em retirada, e a bênção se manifestar na sua vida. E tudo que determinardes em meu nome, eu farei. Então Deus se compromete em fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus fez o quê? Jesus foi e usou a autoridade, liberou a fé e usou a autoridade, Filho de Deus. E ordenou ao mar, ao vento, que se aquietasse, que calasse. E assim como Ele ordenou, determinou, assim aconteceu. Então é assim que nós temos que reagir diante da dificuldade. Manda esse mal sair, ordena que essa tempestade cesse, meu irmão. Exija, o mal sai agora da vida do meu marido, do meu filho. Demônio que está querendo ali virar a cabeça dele, demônio que está querendo agir na vida da minha esposa, solta agora, vai embora, eu dou a ordem. E quando você age por fé, você não fica pensando, será que funcionou? Quando você age por fé, você não fica duvidoso, não orei direito, acho que vou ter que orar. Não, depois você confessa a bênção, já foi embora em nome de Jesus, não prospera, já determinei, a bênção é minha. O diabo não tem mais poder nessa situação. Aí você vai confessar pela fé o seu milagre, a sua vitória em nome de Jesus. Quem é que está entendendo? Diga graças a Deus. Os discípulos, eles já deveriam, pela caminhada que eles tinham com Jesus e tudo que aprenderam até ali com o Senhor, a ter fé, a ter confiança e saber como agir diante daquelas situações. Aí Jesus pergunta lá em Marcos 4, ainda não tendes fé? Por que ele diz ainda? Porque já deveriam ter. Devido a tudo que o Senhor já tinha ensinado a eles, até as experiências que eles tinham vivenciado com Jesus, vendo os milagres que ele fazia. Meu irmão, muitas vezes nós entramos em desespero na hora da dificuldade. Aí o Senhor olha para nós e diz, ainda você não tem fé? Ainda você não crê em mim como seu Deus? E no poder que eu lhe dei? Por que tão grande desespero? Os discípulos perguntaram para Jesus, despertaram ele e disseram, Senhor, não te importas que pereçamos?
Será que ainda alguém está fazendo essa oração? Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Sim, Ele vê e Ele não quer que você pereça, mas Ele espera que você já saiba como reagir. Porque Ele já te ensinou, Ele já lhe mostrou como é que você tem que fazer. Os discípulos já deveriam saber, mas ainda não aprenderam, porque não confiavam e não criam de todo o coração. Então, se estamos entrando em desespero, estamos perturbados com aquela situação, é porque não confiamos e não cremos de todo o coração. Davi, ele disse, eu vou descansar. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Nele confiarei. Então não basta só dizer Ele é meu Deus. Você tem que demonstrar que realmente você está nele, que você crê nele, que você confia nele. Depois eles se maravilharam. Quem é este? Que até o mar, faz se aquietar, se acalmar. Mas já não deveriam saber quem é? Que Ele é Deus sobre tudo, sobre todos, sobre as forças das naturezas, a força da natureza, acima de qualquer adversidade, demônio, luta, ou o que quer que seja. Deus está falando para nós, meu irmão, começarmos a aprender, para agirmos da maneira certa e termos vitória na nossa vida. Aqui Jesus estava fisicamente, estava ensinando. Ele não está mais, vamos dizer, fisicamente, Ele está conosco, sim. A palavra é o verbo, é Cristo em nós, quando nós cremos, Ele está dentro de nós. Mas agora nós temos que aprender a agir de acordo como Ele nos ensinou. Porque senão estaremos permitindo com que a tempestade assole a nossa vida, destrua a nossa família, o nosso lar, nos enfraqueça e a gente acaba perdendo a chance de viver a libertação, o milagre, a salvação que Deus tem para nós. Vamos agir por fé. Vamos colocar nossa confiança. Pastor, eu tenho estado desesperado, então busque nele, dizendo, Senhor, me ajuda a andar pela fé. Me ajuda a crer e confiar de todo o meu coração. Todos nós somos tentados a ficar ansiosos, nervosos, Todos nós. Mas nós temos que rejeitar essa ação maligna, essa tentação do inferno. E olhar como o Senhor disse, voltai-vos para mim. Se voltar para a palavra, se firmar nela e não sair dela. A verdade, nós nunca deveríamos ter saído, mas se em algum momento você vacilou, volta. Firme-se, porque é nela, é confiando nela e agindo pela fé, usando a autoridade que você tem em Cristo, que você vai vencer essa crise, essa dificuldade na sua vida. Amém? Guarda isso no seu coração. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece? Mas quem é este que até o mar, faz aquietar? Davi sabia, Ele é o meu Deus. Quem é este? Você sabe quem é Jesus? Você crê nele? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar agora pela família, abençoando a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. Apresenta a Deus tudo que representa o seu lar, a sua casa. Feche os seus olhos no nome do Senhor.